Oi, tudo bem? Alexandre aqui, mais um comentário, agora o comentário de position, para um comentário semanal, né? A gente aqui tem o objetivo de compartilhar com você tudo que a gente aprende, né? E tudo que a gente espera do mercado. Então, esse vídeo aqui não é o vídeo que eu faço diariamente, é aquele que eu faço análise para o próximo pregão, mas para as próximas semanas. Então aqui, ó, cada candle equivale a uma semana de negociação. Então eu tenho aqui uma semana de negociação, outra. Então cada barrinha dessa aqui, que é o candle equivale a uma semana de negociação. Então a gente vai ter aqui um vídeo um pouco maior do que os vídeos que eu faço todos os dias, né? E aí o objetivo será compartilhar com você a visão de médio prazo. Então tá aqui a bolsa desde o ano de 2003 aqui, fundo 2002, a bolsa sobe tudo isso aqui, né? Tem uma subida do fundo 2002 até o pico lá em 2008, né? Em maio de 2008, mais ou menos uns 750%. Então sobe, depois tem a crise de 2008, sobe novamente, depois recua com algumas mudanças políticas aqui na economia, né? Então acontece isso aqui, e aí o mercado faz esse fundo por volta de janeiro desse ano, 2016, sobe, recua e depois volta a subir. Lembra que o começo daquela alta lá 2003 para 2008 foi nesse mesmo esquema, né? A gente sobe, recua, depois volta a subir, rompe o último topo, lateraliza um pouco aqui, depois sobe forte. Então é bom se preparar para isso, né, também. Aqui também é a mesma coisa, a gente sobe, cai, depois volta a subir. Então a gente pode estar sim armando um zigue-zague ascendente, e o objetivo aqui ainda é nos 77 mil pontos pelas expansões de fibra que eu utilizo. Então eu vou dar um zoom aqui um pouco nesse gráfico para dizer o seguinte: a gente nesse gráfico aqui tinha uma linha de tendência de baixa, foi essa daqui, ó, vou colocar essa linha aqui, um LTB, mais ou menos isso aqui. As linhas não são aquela coisa milimétrica que tem que tocar milimetricamente em cada ponto, mas eu tenho aqui topo de 2010, depois topo em 2012, depois esse topo em 2014, depois esse topo aqui em 2015. Se a gente for aqui é, ajustar um pouco, né? Vamos falar aqui entre aspas, ajustar. Posso até considerar que eu também tive esse topo aqui em 2016, abril de 2016. Aí o mercado toca, sente essa linha como uma linha de resistência, recua e depois rompe. Após esse rompimento aqui, o mercado ingressa numa tendência de alta de médio prazo. Então isso aqui, ó, eu estou vendo aqui desde 2010 até agora 2016. Então são 6 anos aqui de observações, onde o mercado realmente começa a dar sinais para o médio prazo. Quando eu falo médio prazo, não estou falando que é para amanhã, nem que a bolsa vai subir amanhã ou depois, não. Estou falando que para o médio prazo, se tudo se mantiver aqui constante, médio prazo nos próximos meses aqui, a tendência sim é uma tendência de alta. Óbvio que uma tendência de alta, como essa aqui 2009, a gente tem uma subida, depois a gente tem esse recuo aqui em junho de 2009, depois a gente volta a subir. E isso aqui é normal. Então não me espantaria se agora no segundo semestre, até março do ano que vem, a bolsa subisse. É óbvio que sobe, recua, mas sobe mais do que recua. Não me espantaria. Como eu não sou vidente, né? Como eu não tenho uma bola de cristal para ver o futuro, eu apenas observo, vejo como foi o comportamento no passado e faço minhas compras e vendas, minhas estratégias baseadas nisso, né? Então eu sempre tenho aquele stop. Ou seja, se eu começar a colocar dinheiro apostando numa alta, eu vou ter que saber que em determinado momento, se a bolsa for contra mim, ou seja, cair, eu vou ter que estopar e vou ter que sair daquela operação. Não vou ficar aqui amargurando aqui um prejuízo, um mês, 2 meses, 3 meses aqui, e eternamente com aquele prejuízo, não. Então você tem que ter um ponto de entrada e um ponto de saída já pré-definido. Não adianta entrar na bolsa, comprar uma ação e ficar torcendo para que a ação suba, ou então ficar com fé, né? Ou fé no mercado, ou fé no seu Deus, né? Não adianta fazer, porque cada um tem um Deus, né? Embora a maioria diga que Deus é único, mas a gente sabe que cada um tem um Deus. Não adianta ir contra a realidade. A realidade é essa, então não adianta você ficar aqui pedindo para o seu Deus e a bolsa não sobe, você querendo que a bolsa sobe, ou torcendo e a bolsa não sobe. Então, independente da sua crença,
você tem que ter uma estratégia, porque só essa estratégia vai te dar tranquilidade para viver a sua crença. Por incrível que pareça, é isso. Então, no momento que você não se estressa com a bolsa, você tem mais tempo para se divertir, ir para a sua igreja, viver com a sua família, meditar, fazer o seu futebol ou qualquer coisa que você queira fazer. Então, a bolsa não pode ser aquela coisa que vai te estressar e vai te tirar da paz, da tranquilidade. A bolsa é só feita para uma coisa, é para ganhar dinheiro. Se você quiser brincar com a bolsa, brincar, jogar, vai para um cassino, vai para qualquer outra coisa. Tem muita coisa para jogar aqui no mundo. Então não tenta brincar de bolsa de valores, porque você pode perder muito dinheiro com essa brincadeira. Então, passar essa fase inicial aqui de elucubrações, a gente vai passar para a próxima fase de alvos. Então aqui o alvo, eu tenho uma expansão aqui, uma onda de Fibonacci de subida, depois uma onda, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, deu um erro aqui no gráfico, vamos colocar de novo. Foi-se embora uma onda 1, aqui agora eu vou para uma onda 2 e aqui uma onda 3. Então a onda 3 lá para os 76 mil pontos aproximadamente, né? Óbvio que não é nada milimétrico, a gente tem um alvo para essa onda 3 aqui, ó. Vou colocar aqui um gráfico, uma seta para a gente acompanhar. Uma onda 3 que seria isso aqui. Então a onda 1, onda 2 e onda 3 de médio prazo lá para os 66 mil pontos. Agora eu vou colocar uma lupa nisso aqui. Pronto, lupei. E agora o que é que acontece? A gente pode estar aqui trabalhando, né? Vou tirar tudo isso aqui para ficar mais fácil. A gente pode estar trabalhando agora, né, no seguinte cenário. Eu tenho aqui um fundo, outro fundo, e a gente segue aqui com a linha de tendência de alta. Então eu tenho essa LTA formada. O Ibovespa pode recuar algumas semanas, 1 ou 2 semanas, sentir essa linha de tendência de alta como uma linha de suporte e voltar a subir. Lembrar também que eu tenho o último topo, que é esse topo aqui, ó. Esse topo como uma linha de resistência. Então era uma linha de resistência, resistência rompida vira suporte, então eu tenho uma zona aqui de confluência de suporte para o Ibovespa nessa área. Então, ó, aqui é uma área de suporte. Se o Ibovespa começar a cair, bater aqui nos 55.500 pontos aproximadamente, fizer um fundo, aí é compra forte, é uma compra com muita força. Se o mercado mostrar para a gente que ele está muito forte, o que é que ele faz? Ele desconsidera esse candle aqui de baixo, essa semana caiu 2,32% e continua subindo, né? Como ele fez aqui, ó, desconsiderou e subiu. Nada está dizendo que vai cair muito até 55 mil pontos. Só estou falando o seguinte, que você tem que estar preparado então para uma queda. Eu tenho um topo aqui acima do topo anterior no Ibovespa e tem um topo, né, aqui abaixo desse topo anterior. Então eu tenho uma divergência baixista aqui, o que indica já fraqueza nessa alta. Fraqueza não quer dizer que o mercado vai desabar, só quer dizer que não está tão forte aqui na alta. Então é isso que eu observo. Lembrar que isso aqui pode ser desconfigurado, ou seja, o mercado voltar a subir e armar um topo aqui mais alto do que esse topo aqui que a gente está, e aqui o histograma fica com o topo mais alto, então a gente continua dentro da tendência de alta. O que eu estou querendo falar é que se o Ibovespa recuar, eu não vou me estressar, e aí volta aquela questão do estresse, você tem que, se vai atravessar um oceano, um mar, amarra lá suas velas lá, não entendo muito de embarcação, né, o Leonardo aqui que entende, coloca pelo menos uma bússola e vai seguindo lá teu rumo, porque senão tu vai se perder e vai se estressar muito quando tiver qualquer coisa que é adversa. Então é isso que eu tenho aqui para o Ibovespa, a tendência é de alta, não gera novas compras. Todas as compras foram feitas aqui, ó, nessa situação. Se você me acompanha, você sabe que aqui era uma sinalização boa de compra, porque eu estava tocando nessa LTA aqui, fazendo um fundo, e a partir daqui a gente vai seguindo, então, para cima. Dólar futuro, a gente já falou um pouco, eu já falei muito aqui de Ibovespa, falar um pouco aqui de dólar. Dólar futuro aqui pode ser que tenha um repique nos próximos pregões, né? Não também aqui é aquela coisa, né? Eu não vou me espantar se isso acontecer e o dólar buscar os 3,45. Então lembrar que o dólar tem uma divergência aqui de alta, um fundo acima do fundo anterior, um fundo aqui, né, acima desse fundo anterior.
ou seja, essa fraqueza, essa força vendedora aqui já está começando a se esgotar e agora o dólar pode sim buscar ali os 3,45. Não me espantaria se isso acontecesse. Tenho duas mínimas, então para confirmar esse fundo eu preciso que o dólar rompa os 3,28, 3.282 pontos para ir buscar zonas maiores aqui nesse esquema. Se eu for trabalhar com retrações aqui do esquema que você viu lá no curso de Fibonacci, eu tenho o alvo em 3,61 para o dólar, isso no médio prazo no gráfico semanal. Não quer dizer que o dólar vai lá, mas eu vou, óbvio, esperar qualquer tipo de subida nas próximas semanas. Se a subida não ocorrer e o dólar voltar a cair e perder essa mínima daqui em 3.135 pontos, aí o alvo será 3.000. Então o dólar vai a R$3 se começar a cair a partir dessa semana. Se em algum momento de nossas vidas o dólar perder aqui os 3.135, vai também para os R$3. Então o mercado aqui está aquela indefinição, né? Eu achando aqui que o dólar ainda pode subir, que o mercado pode cair, mas óbvio que a gente tem aqui os setups e deve seguir os setups de cada um. DI de um dia, vou colocar aqui um dia F19, para ver se eu continuo no pré-fixado. Já começa a ter uma pressão aqui de alta de juros, mas pela macroeconomia eu acho que essa alta não vai acontecer. Eu acho que o mercado vai aqui ficar lateralizando até que chega um ponto que desaba. Então eu continuo sim Tesouro Prefixado 2019, já que eu não considero que vai ter um aumento de inflação nos próximos anos, 2017 e 2018. Não considero que haja aumento de inflação. Pelo gráfico, somente pelo gráfico, a tendência dos juros é uma tendência lateral baixista, né? O viés é totalmente baixista, eu tenho duas médias móveis apontando para baixo, o mercado aqui lateralizou, teve a entrada de pressão de alta aqui, mas isso aqui não aconteceu, então quer dizer que o maior viés é o viés baixista, então por isso que eu ainda fico em tesouro prefixado. Se você é conservador, então, ou conservadora, fica aí com o Tesouro Selic 2021, papel muito tranquilo, conservador, e aí a gente vai vivendo. Eu vou falar um pouco dos setores aqui, setor de consumo, setor forte ainda, mas óbvio que pode ser que haja algum tipo de recuo nas próximas semanas, sobe, recua, sobe, claro que pode haver algum tipo de recuo, então cuidado com isso. O setor de consumo, a tendência é de alta, mas eu já tenho aqui uma formação de topo. Para confirmar esse topo, eu preciso de mais um candle vendedor e a perda das últimas 3 semanas, o que vai abrir espaço para os 2.820 pontos aproximadamente. Então o setor de consumo é um setor forte, óbvio, mas para comprar esse setor preciso ainda de um recuo, porque você deve estar comprado, né? Ou comprada. Então, se você não está comprado, então está fora, eu espero aqui um recuo. Setor elétrico, a gente deve estar comprado, a compra foi aqui em junho de 2016, 2 meses atrás. Se você não comprou ali quando o mercado começou a subir e rompeu esse último topo, então fica fora, esperando mais um momento. O que pode acontecer aqui é que eu tenho esses 3 candles aqui, como você viu no milho, pode ser uma sinalização de nova compra na violação da máxima da semana passada. Então é só buscar algumas ações aí do setor elétrico, ver a máxima da semana passada, qual foi, e aí pode ser que haja algum tipo de compra aqui em topo. Óbvio que o setor pode ficar lateral durante algum tempo, até se juntar com essas médias, então pode ficar umas 4 ou 3 semanas lateral. E óbvio que se voltar a subir e romper esse candle aqui do meio, que foi o candle azul, aí eu posso ter uma sinalização, uma alta mais forte aqui no setor elétrico. Então o setor elétrico é o setor mais forte da bolsa, não está nem igual ao setor de consumo. Então, se eu fosse me posicionar na ponta compradora ou até fundos mesmo de investimento, eu me posicionaria como me posiciono no setor elétrico. Índice do setor financeiro, IFNC, a tendência é uma tendência de alta, mas você vê aqui que o gráfico não está tão bonito quanto do índice do setor elétrico. A gente está um gráfico mais parecido aqui com o setor de consumo. É óbvio que também tem aquela divergência aqui baixista no histograma. E eu espero algum tipo de recuo também. O setor elétrico ainda é o setor que está mais forte. Setor imobiliário já está fraco, você nota que isso aqui, o setor imobiliário foi o primeiro, né, a iniciar esse recuo. Então a gente já vem falando há algum tempo aqui que o setor tem esse último topo aqui como região de suporte, já que era uma região de resistência, sobe e recua, 3 semanas de recuo. Para comprar o setor imobiliário eu preciso de 2 semanas de alta, então no mínimo eu preciso de 2 semanas de alta para comprar esse setor novamente,
que não é o caso no momento. Então, eu estou muito fora aqui da bolsa, do lado comprador. Espero que nas próximas semanas a gente se defina, ali pelo menos metade de setembro para frente, e aí o mercado volte a subir. Mas aí a tendência é de alta ainda, mas eu não compro agora, eu espero uma confirmação, porque eu falo, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então o setor imobiliário já recuou, né? E aí você viu que o setor é muito ligado ali, o setor de juros, os juros começaram a dar uma parada ali na queda, então o setor começa já a sentir um pouco, mas nada grave, a tranquilidade aqui é sobe, desce, ascendente, né? Então tranquilo, ó. Faz um fundo, topo, fundo acima do fundo anterior, topo acima do topo anterior, um fundo em algum momento aqui, depois volta a subir, rompe esse último topo, tendência de alta tranquila. E NDX, índice do setor industrial, segue dentro de uma tendência de alta tranquila também aqui. Porém, eu preciso de um recuo, né? Sobe e recua. E aí para a gente ver o que, é que vai acontecer. Não gosto desse setor por enquanto. Fico aqui olhando o setor elétrico. Quando o mercado voltar a subir, eu espero que o setor elétrico suba com mais força. E o setor de consumo também, já que a gente vai ter uma economia que vai voltar a aquecer, se Deus quiser, né? Tomara, que já deu. E a gente vai aqui ter o retorno àqueles tempos áureos do espetáculo do crescimento. E vamos que vamos. Petrobras, tendência é uma tendência de alta. Fundo, topo. Óbvio que pode ser que haja algum tipo de recuo. Se esse recuo acontecer, deve buscar ali os 10,54 aproximadamente, aqui, ó, que é esse último topo, também encontro de médias. Então, Petrobras, tendência é uma tendência de alta. E aí fico lá com o setup 3 de venda coberta, nada para fazer nesse caso. A tendência da Petrobras é uma tendência de alta e não gera nenhuma nova compra. Se eu tivesse comprado, eu também não sairia agora não. Já na Vale do Rio Doce, eu tenho um candle de baixo, essa semana caiu 6,8%, não teve força para romper o último topo, como muitas ações aqui, e a gente sente essa região como uma região de resistência. Se você tirar um pouco o zoom do gráfico, você vai ver que eu posso ter aqui um topo duplo já se formando, mas está muito longe de perder esse último fundo. A Vale do Rio Doce não é uma das melhores ações aqui no momento da bolsa, tem ações melhores, mas a tendência ainda é uma tendência de alta pelos critérios que eu utilizo lá no curso Estratégias Vencedoras. Bradesco, a tendência do Bradesco é uma tendência de alta, não tenho muita coisa aqui para fazer, desde a compra até agora 11% de lucro e eu não mexo muito nessa ação mais. Siderúrgica Nacional, no gráfico semanal já começa a ficar vendedora, aqui começa a pesar. Então eu tenho na Siderúrgica Nacional uma tendência início de uma tendência de baixa. Cuidado com esse zigue-zague aqui descendente. Se perder esse último topo, a tendência aqui cai com muito mais força. Aqui a Siderúrgica Nacional já começa a pensar aqui em vendas num gráfico semanal na perda de 8,55. A tendência é de baixa e no gráfico semanal não gera compra para mim. Eu procuro venda. Os em Minas está mais forte que a Siderúrgica Nacional. Eu tenho aqui um topo acima do topo anterior, topo no mesmo nível do topo anterior, divergência baixista, mas uma divergência fraca ainda, né? Então, eu não faço muita coisa aqui nessa ação, não. Voltando aqui ao assunto, os em Minas, tendência de alta. Quem já está comprado aqui, mais ou menos, 66% de lucro. Não tenho vendas ainda, não tenho saída da operação. Gerdau, no gráfico semanal, segue aqui armando uma sinalização de candle, sinalização de baixa, e aí eu volto para o curso de análise gráfica. A gente viu algumas figuras clássicas lá no curso de análise gráfica clássica, mas no final do curso, depois que você viu tudo, eu vi que não é preciso que você saiba cada uma, porque isso aí é loucura. A gente tem aquele livro lá do Steve Nielsen, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. Se você conhece lá o Thomas Bukowski, você vai ver que ele já fez um monte de estatística lá, de teste, e viu que operar por candlesticks não é uma boa. Então não é bem assim, não é bem assim do jeito que a coisa é contada, não, a história é contada, não. Mas, independente de qualquer coisa, eu tenho um candle de baixa, uma figura de baixa. Eu preciso de uma confirmação para um recuo. Óbvio que pode ser que haja algum tipo de recuo em GGBR4. Não gera saída de operação na ponta compradora ainda, porque eu não tenho a confirmação desse topo, então eu fico comprado aqui.
Para quem gosta aqui, eu vou comentar rapidamente. Banco do Brasil, tendência de alta, não gera nenhum tipo de saída. O IBR3, principalmente aqui, tendência de alta para o IBR3, depois daquela coisa lá que quase que ia à falência. ELET3, Adriana me perguntou sobre o ELET3 ali no gráfico diário, né? Não gerou compra. No gráfico semanal a gente vê que está muito esticada, a ELET3 já esticou muito. Eu até esperaria algum tipo de recuo saudável, eu queria realmente que o mercado caísse. Porque se o mercado caísse até aqui, vamos pegar a queda. 30% de queda em ELET3, eu ficaria muito tranquilo. Óbvio que se ficar lateral, né, algumas semanas, para mim já está bom. Isso quer dizer que a ação está muito forte na alta e aí também não vai fazer tanta maldade aqui para quem está comprado. Então, ELET3, a tendência é uma tendência de alta e eu não tenho muitas ações para comprar. Por hoje é só, foi um prazer fazer esse vídeo. Se você quer aproveitar o final de semana, faz o curso, pelo menos faz o curso do Estratégias Vencedoras. A gente sempre acha que sabe das coisas, que está vendo os vídeos aqui todos os dias, que já leu muito, mas sempre tem uma coisa que você não sabe e aquela coisa pode ser aqueles seus 20% que vai dar aqueles 80% de retorno de impacto, né? Então, você só precisou investir mais 20% ali do seu tempo e aí aqueles 20% fizeram uma economia de 80% no seu tempo. E além disso, tem também aquele impacto financeiro que pode fazer muita diferença em nossas vidas. É isso, curta aqui o final de sábado, um bom domingo para todos aqui, tranquilidade e relaxa, semana que vem vai ter mais e a gente segue vivendo aqui feliz e trabalhando todos os dias, que é sempre um prazer. Até mais.